TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 20 de maio, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre as barreiras sanitárias de Petrópolis, ou melhor, sobre a nova barreira no bairro Moinho Preto. O governo municipal vai instalar um controle sanitário na entrada do Moinho Preto, nos moldes dos já instalados nos bairros Quitandinha, Bingen, Alto da Serra, Bom Sucesso e Itaipava. Com a ação, aumenta para 6 o número de pontos que farão controle de entrada de pessoas de fora da cidade que queiram acessar o município. Durante esta terça-feira, o governo municipal instalou uma barreira física no bairro Moinho Preto, com manilhas, mas a ação prejudicou a logística dos coletivos que atendem a população local. Como a barreira fixa causou transtornos para os moradores, a prefeitura removeu as manilhas e vai implantar a barreira móvel no local. No bairro Quitandinha, precisamente na Rua Bahia, também foi instalada uma barreira física para evitar a entrada de veículos provenientes de outros municípios. A rua é uma das vias alternativas para quem vem de fora e quer entrar em Petrópolis. Recentemente, a Polícia Militar alinhou com o governo municipal um reforço nas barreiras sanitárias com um apoio mais ostensivo nos pontos montados, além das barreiras itinerantes em pontos alternativos de entradas. Também ficou acertado que a Polícia Militar vai ajudar na fiscalização ostensiva do isolamento social nas ruas. Nos pórticos do Quitandinha e do Bingen, no Alto da Serra, Trevo de Bom Sucesso, Estrada União e Indústria e agora no Moinho Preto. Os motoristas e passageiros são abordados sobre a origem, destino e motivo da viagem e o estado de saúde. Caso não atendam às deliberações dos decretos, os motoristas são instruídos a retornar para a cidade de origem. E a boa notícia sobre leitos em Petrópolis é o Hospital Nossa Senhora de Aparecida, que deve entregar mais 34 leitos de UTI específicos para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. 10 devem ser entregues até o final deste mês. A reforma já planejada pela Secretaria de Saúde para ampliar a capacidade de atendimento durante a pandemia já está em fase de conclusão. Os leitos estão localizados nas salas de apoio masculinas e femininas da unidade. Com a obra, o hospital referência nos casos de coronavírus do município vai conseguir agilizar as internações necessárias. Os leitos devem ser entregues em alguns dias e terão início imediato aos atendimentos e internações. Atualmente, a cidade ainda apresenta disponibilidade de leitos clínicos em outras unidades hospitalares e aguarda os índices de contaminação populacional para possíveis implantações de novos planos de apoio à saúde do município. Agora vamos falar de um assunto que incomoda muita gente, talvez tenha solução. As motocicletas barulhentas podem estar com os dias contados em Petrópolis. Isto porque o projeto de lei 2680 do ano passado, aprovado em segunda discussão ontem, terça-feira, na Câmara Municipal aqui de Petrópolis, quer colocar fim à emissão de ruídos excessivos em escapamentos das motocicletas. O projeto de lei é de autoria do vereador Marcelo Chitão. Os veículos deverão estar de acordo com as normas da Resolução 252, de 7 de janeiro de 1999, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. De acordo com a proposta, fica proibida a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas que estejam com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Também fica proibida a instalação de dispositivos e similares que intensificam potencialmente o ruído emitido. Segundo o autor da proposta, a lei se justifica pelo fato de que o ruído emitido fora das normas de trânsito estabelecidas e dos limites impostos por lei
é insalubre e gera diversas reclamações. Acima de 85 decibéis, o barulho pode ser nocivo à saúde, causando problemas auditivos, disse o vereador autor do projeto de lei, Marcelo Chitão. De acordo com a proposta, a fiscalização deverá ser feita pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, que é a responsável pelo controle e ordenamento do trânsito na cidade. O Poder Executivo deverá definir e editar normas que se façam necessárias para complementar as penalidades na execução da lei. A proposta segue agora para a Prefeitura, a quem caberá aprovar ou vetar o projeto de lei. A rede de bancos de leite humano lançou a campanha Doe Leite Materno, Doe Vida. Neste ano, a equipe do Banco de Leite tem promovido diversas ações junto às gestantes sobre a importância da doação do leite e os meios de cuidados para que a ordenha seja realizada com segurança. Devido ao intenso trabalho da equipe do Hospital Unimed Petrópolis, os estoques do Banco de Leite estão em dia. Devido ao momento de pandemia, o Hospital Unimed Petrópolis orienta as doadoras a fazerem contato pelo telefone 24 2291 9846 de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã e 5 da tarde, e manifestar o desejo de doar para que o atendimento seja agendado com segurança. Para ser doadora, é preciso estar saudável, amamentando e produzir mais leite do que o necessário para o próprio bebê. Depois é só preencher um cadastro, dando informações sobre o pré-natal e exames, além da sua situação atual. Uma vez considerada apta, a doadora será orientada sobre como fazer a ordenha em casa e de como será realizada a coleta do leite materno para encaminhamento ao Banco de Leite Humano do Hospital Unimed Petrópolis. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, ou seja, ontem, seu mais recente balanço de mortes e casos confirmados da Covid-19, 17.971 mortes. Na segunda-feira, eram 16.792, ou seja, em 24 horas foram mais de 1.179 novas mortes registradas pela doença, 271.628 casos confirmados. Na segunda, eram 254.220 casos, ou seja, em 24 horas foram mais 17.408 casos. Sabe, gente, estes números que vocês estão vendo na tela, estão acompanhando, são vidas, pessoas. Pode ser eu, pode ser você. Vamos conferir os dados sobre a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro e também aqui em Petrópolis. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta terça-feira 27.805 casos confirmados de coronavírus e 3.079 óbitos pela Covid-19 no estado. Há ainda 994 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 21.961 pacientes se recuperaram da doença. Em Petrópolis, até o momento, foram analisados 893 casos na cidade. Deste total, 346 deram positivos e 220 estão em análise. Há 107 pacientes internados em Petrópolis, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando resposta. 107 pessoas foram recuperadas e 25 óbitos registrados. Você conhece o trabalho da organização Médicos Sem Fronteiras? É maravilhoso. Vamos conferir uma das ações realizadas por esta ONG. Qualquer nacionalidade, qualquer raça, qualquer religião, qualquer convicção política. Qualquer um de nós pode precisar da ajuda de Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos em situações de emergência, independente de poderes políticos e econômicos, sem discriminar, sem escolher lados. Médicos Sem Fronteiras, quando a vida mais precisa de cuidados. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. Vamos continuar com as notícias de Petrópolis, mas eu converso agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Rames, sobre um projeto que foi aprovado ontem sobre a proibição de uso de copos plásticos. Isso já é uma segunda parte do projeto, a gente tem que relembrar, vereador, porque, na verdade, os copos já não poderiam mais ser usados nos grandes eventos. Por exemplo, se tivesse Brownie Fest, não poderia ser usado. Mas essa resolução de ontem foi o quê?
que é um complemento? Isso, Beth. Muito bem lembrado, nós aprovamos uma lei onde nós conseguimos a proibição do copo descartável de grandes eventos. Bauerfest, Serra Serata, Natal Imperial, Exposição Agropecuária. E agora nós temos um projeto de resolução para proibir o copo descartável dentro da Casa Legislativa. Então, foi publicado no jornal de hoje. Daqui a 30 dias, a Câmara não poderá ter mais copo descartável no seu dia a dia. Tem que dar um exemplo, né? É um exemplo, exatamente. Pensando no meio ambiente, pensando no nosso lixo. Daqui a 30 dias, mas vocês já começaram por conta própria? Sim, no nosso gabinete a gente já tem essa função, onde já não tem copo plástico desde o início do nosso mandato. A gente estendeu para alguns gabinetes, alguns vereadores já abraçaram a causa, já não tem também copo descartável dentro do gabinete. Porém, na casa, para visitantes, para o pessoal do dia a dia de trabalho, também ainda tem copo descartável. Então, nós resolvemos entrar com o projeto de resolução para criar uma regra e, de fato, proibir o copo descartável. A gente tem 30 dias para se adaptar a essa nova regra, que é comprar o copo biodegradável ou copo de vidro, enfim. A gente vai ter que adaptar a nova realidade. Então, já foi publicado, 30 dias está valendo. Então, eu não sei, cada funcionário ou cada prestador de serviço usaria o seu próprio copo de vidro e lavaria, e no caso para os visitantes, para alguém que vai participar de alguma reunião na Câmara, seria o copo biodegradável ou vai ser esse biodegradável para todo mundo? Então, a gente está estimulando os funcionários da casa o uso de caneca, né? Que a gente fez essa campanha já, o pessoal usar caneca no seu dia a dia da casa. E no caso das visitas ou reuniões externas, a gente tem a possibilidade de usar o copo biodegradável também, ou o copo retornável, que é copo de vidro, que a Copa pode lavar, enfim, a gente tem funcionários da Copa aqui, então não precisa ter esse custo para casa também. Então, além de estar favorecendo o meio ambiente, a gente consegue diminuir o custo da casa com esse artifício. Bem, aproveitando já que você está aqui, eu vou entrar em mais um assunto que não estava combinado, você fica à vontade. Tem ideia de quando voltam as sessões presenciais? Então, Beth, a gente está trabalhando para agora, já no mês de junho, a gente começar a retornar com as sessões presenciais, respeitando 2 metros de distância entre cada vereador. A gente talvez não tenhamos ainda o público total na plenária, a gente vai limitar o número da plenária também. Então, a gente já está trabalhando com essa possibilidade de agora, no mês de junho, já retornar com as sessões presenciais. Que isso é uma curiosidade. E um último assunto, antes da gente encerrar, também fica à vontade. A Justiça determinou a volta de mais 2 vereadores, aí o Taboada e também o Meirelles. Isso. Nós já conversamos aqui, eu até falei no programa, vocês estão aguardando aí a decisão da Justiça, já chegou para vocês? Algum documento? Foi publicado no STJ ontem, então, teoricamente, o TJ do Rio vai nos comunicar hoje ainda. Então, a gente está nessa expectativa de receber a comunicação do TJ para cumprir a decisão. Então, a ministra deu a decisão, deu o efeito extensivo para eles dois, eles retomam o mandato. Então, assim que o TJ comunicar a casa para cumprir a decisão, a gente vai cumprir. Porque não está tendo oficial de justiça, questão da pandemia. Então, estou comunicando via e-mail ou por token também, que é uma outra estratégia que o judiciário tem utilizado. Então, a gente só está aguardando chegar para tomar posse. Muito provavelmente vai acontecer hoje ainda, Beth. Então, chegando hoje, amanhã, eles já podem tomar posse? No máximo amanhã, assim. No máximo amanhã. Muito provavelmente hoje, agora meio-dia, 1h, a gente vai receber essa notificação do TJ. Já deram contato conosco, que ficaram de disparar ainda hoje. Então, no caso, saem os vereadores Jamil Sabrá e Marcelo Chitão. Exatamente. O vereador Meirelles entra no lugar do vereador Jamil Sabrá Neto. No caso, ele retorna para a vaga dele. Exatamente. Ele retorna no mandato do vereador Jamil Sabrá Neto. E o vereador Vanderlei Taboada retorna no mandato no lugar do vereador Marcelo Chitão. Eu não sei se você teve curiosidade de acompanhar nas redes sociais, vereador, a repercussão negativa desse retorno. Eu sei que não tem nada a ver com os vereadores, é uma decisão judicial, não tem nada a ver com vocês, mas você, como presidente da Câmara, deve ter notado que a população não ficou nada feliz. Não, a população não gostou nada da decisão, mas como você mencionou, uma decisão judicial, a gente precisa respeitá-la. Eu mesmo sou suplente, Beto, então fico muito à vontade de falar sobre o assunto, porque eu estou na casa por uma questão de afastamento também de vereador. Quem é o vereador afastado? Hoje ainda tem o vereador Rony Medeiros e o vereador Paulo Igor. Os dois ainda continuam afastados. Eu estou no vereador Rony Medeiros, o vereador Justino do Raio-X no lugar do vereador Paulo Igor. Então nós continuamos no mandato como suplente em função dos 2 vereadores. Que o vereador Paulo Igor também pediu, mas foi rejeitado. Foi negado, exatamente. Foi negado. A extensão para ele foi negada. O vereador Rony Medeiros é um outro processo, então não tem extensão nesse processo, é um outro caso, é um outro assunto.
Entendi. É importante porque às vezes a população fica em dúvida como quem está ali naquele momento recebe essa repercussão, porque na verdade nada pessoal, não tem nada pessoal contra os vereadores, mas como cidadã a gente fica sentindo um pouco perdido, né? Por que a justiça decidiu isso, mas aí tem ao mesmo tempo a parte legal que ainda não foi provada, enfim, é muito confuso para o cidadão saber por que exatamente as coisas acontecem e como acontece dentro do judiciário. Né? Sim, um argumento na decisão é que tem mais de um ano que isso já aconteceu, não teve nenhum fato novo, não foi julgado ainda, enfim. Esse foi o argumento da defesa dos vereadores. Por isso a ministra entendeu, por estar demorando, não tem por que inibir o mandato dos vereadores. Por isso que eles retornaram à casa. Até porque eles recebem do mesmo jeito, né? Receberam, ganharam a justiça para receber também. Eles estão recebendo salário deles em dia, através de decisão judicial também. Quer dizer, recebendo em dia sem trabalhar e trabalhando, no final a despesa fica aí para os cofres públicos, o meu dinheiro, o seu dinheiro, tudo do mesmo jeito. Mas é aquilo, né? Decisão judicial se respeita. Se cumpre. Se cumpre. É o que tem que ser feito. Verdade. Vereador, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui esclarecer estes assuntos, porque as pessoas precisam de esclarecimento. E mais uma vez, obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição para esclarecer as dúvidas da população, Beth. Obrigado. Bem, eu não sei se você tem acompanhado, mas todos os dias no programa original eu pergunto para você que está em casa o que você está fazendo na quarentena. Por exemplo, nós sabemos que você está trabalhando, tem exceções, mas além disso, o que você está fazendo na quarentena? Eu tenho trabalhado na Câmara, em função do nosso dia a dia de plenária, mais nas terças, quartas e quintas. Segundas e sextas, eu saio pontualmente com uma coisa de mercado, uma coisa ou outra, e tenho ajudado o filhão em casa a fazer as tarefas de casa, do dia a dia de dever da escola, enfim, as funções dele que a gente está tentando seguir no dia a dia. Bem, então vamos conferir o que as pessoas que mandaram vídeo, várias pessoas estão mandando, o que essas pessoas estão fazendo na quarentena. Pode rodar. Bom, nessa quarentena eu tenho feito tudo que antes eu não tinha tempo para fazer, ou pelo menos achava que eu não tinha tempo, né? Que eu ficava protelando como cuidar da casa, cuidar mais de mim, né, da minha saúde, hidratar mais o cabelo. Eu tenho lido mais livros, assistido mais filmes, aproveitando melhor os momentos em família, aproveitando também esse momento para estreitar laços familiares, cozinhar coisas gostosas, pintei as paredes do meu quarto. E é isso, eu estou tentando aproveitar os mínimos momentos ficando em casa, cuidando de mim, pensando no outro. E é isso, gente, fique em casa, tá bom? Porque isso tudo logo vai passar, vai ficar tudo bem. Olá, Beth Oliveira, olá, telespectadores. Pois é, a vida pede calma. E durante esse período da pandemia, desde que começou no dia, se não me engano, dia 16 de março, eu tenho feito duas coisas basicamente, né? Além de trabalhar, diminuir o ritmo um pouco mais, né? Mas fundamentalmente estudando, né? Aproveitando esse momento em que o Brasil parou, né? Praticamente o Brasil não, o mundo parou por conta dessa pandemia. Eu aproveitei para fazer cursos de extensão, para quando isso tudo acabar, estar melhor preparado para enfrentar aí o mercado de trabalho, que com certeza vai sofrer muitas modificações por conta dessa questão da pandemia. O trabalho é muito grande aqui, né? Além de tudo, continuo fazendo trabalho home office, também tenho o meu programa na Rádio Tribuna FM, que é todo dia de manhã, mas volta para casa, cumpro todos aqueles protocolos importantes, né, de higienização e tudo mais, para que possamos ter aí, acabar logo essa loucura dessa pandemia e para que também possamos voltar à vida normal. Mas enquanto isso, eu aproveito também para me atualizar, né, saber o que está acontecendo no mundo, os estudos, né, as novidades dentro das áreas de jornalismo e psicologia das quais eu faço parte. E olha, é muito importante que as pessoas tenham paciência, resiliência e, acima de tudo, aceitação, né? Não tem sido fácil para ninguém
esse isolamento social, essa mudança brusca de comportamento da qual nós somos submetidos para que se evite a propagação do coronavírus. Sendo assim, Beth, vamos continuar aí lutando, né, para que isso, rezando muito, para que tudo isso acabe, para que possamos voltar a nos reunirmos, a nos abraçarmos e contar muitas boas histórias, porque a vida passa muito rápido e não podemos deixar de cuidar também daqueles que a gente mais ama. É muito legal isso, vale uma reflexão durante esse período e, acima de tudo, fé em Deus por dias melhores, tá certo? Um grande beijo para você, minha amiga, bom programa, e aos seus telespectadores, quem não tem necessidade de ter que trabalhar ou se deslocar, fique em casa, cuide do seu ente querido e não deixe que essa doença continue se espalhando. Beijos! Oi, Beth, sou eu, a Kátia Ramos, falando aqui de Foz do Iguaçu. Você perguntou como tem sido nossa quarentena, né? A minha quarentena tá sendo igual de todo mundo, dentro de casa, né? Quem pode, lógico. E a única coisa que realmente mudou radicalmente foi as atividades que eu fazia com a Giovana, né? Que agora nós estamos fazendo dentro de casa, né? Ela tá tendo aula online, os exercícios, né? O professor tem vindo fazer dentro, né? Em casa, para evitar a aglomeração. Aqui em Foz já abriu praticamente tudo. Então não teria necessidade de realmente a academia fazer em casa, mas a gente está evitando, né? Vamos evitar a aglomeração para cuidar da gente e cuidar dos outros também. Mas está sendo uma nova experiência, mas eu acredito que isso tudo vai passar, né? E com muita esperança, que dias melhores virão, que nós sairemos dessa muito melhores do que entramos, né? Essa é a minha expectativa. Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar do próximo, e é assim que eu espero, tá bom? Beijo para você, saudades de todos, saudade de todo mundo aí de Petrópolis. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo, até mais. Obrigada aos participantes, Roberto Márcio, Sara Rocha e Kátia Ramos, lá de Foz do Iguaçu, mandando aqui pra gente o que está fazendo nesta quarentena. E você, o que você está fazendo? Ó, o número tá aqui na tela, faz um videozinho com o celular deitado e manda pra gente, você vai aparecer aqui no programa original. Vamos voltar com as notícias, mas agora eu chamo Lúcia Almeida com as notícias da região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Isto mesmo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui na TV Cidade de Petrópolis. Beth, depois de muito apelo popular, depois de pressão da Câmara dos Vereadores, o prefeito Josimar Salles decidiu finalmente implantar as barreiras sanitárias. Ele assinou um decreto que determina a implantação de mais essa medida de proteção. Vale a pena lembrar que o município de Três Rios já conta com 171 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. É o município aqui da região com maior número de casos, porém está sendo o último município a implantar as barreiras sanitárias que já foram implantadas há mais de um mês nos demais municípios aqui da nossa região. O artigo 3º desse decreto deixa bem claro a implantação, né, e a responsabilidade pelas implantações dessa barreira. Diz aí no artigo, eu vou mostrar para você, Beth. Fica determinada a instalação de controles sanitários nos bairros do Cantagalo, nas imediações da Faculdade Suprema, Puris, no Trevo, na pista de acesso à cidade, e Ponte das Garças, próximo ao pórtico, coordenadas pelas Secretarias de Saúde e Defesa Civil e Secretaria de Ordem Pública, com profissionais de saúde e da Guarda Municipal, com a finalidade de ampliar as ações de vigilância epidemiológica do Covid-19. Beth, o decreto também determina que os acessos secundários à cidade de Três Rios serão fechados, ficando aberto apenas esses 3 acessos mencionados, o do Puris, o do Cantagalo e também o da Ponte das Garças. Beth, ainda falando sobre medidas preventivas no combate à disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Paraíba do Sul
ela iniciou uma parceria com a Polícia Militar para realizar uma espécie de batida de conscientização, de batidas, de blitz educativas nos bairros e localidades ainda. Um grande número de pessoas insiste em desobedecer às medidas de proteção individual, que é o uso de máscara, né? As pessoas que ainda continuam se aglomerando em praças, em portas de bares, nas calçadas, em locais públicos. Então, a Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar, está visitando esses bairros para orientar a população e pedir que fiquem em casa, que usem máscaras, que se protejam, para assim proteger toda a comunidade, como você pode acompanhar aí nas imagens. Beth, agora voltando ao município de Três Rios, se não bastasse os problemas criados por essa pandemia do novo coronavírus, os moradores do bairro Moura Brasil ainda precisam enfrentar falta d'água. Desde o último domingo, os moradores do bairro se encontram sem uma gota d'água na torneira. Já entraram em contato com a autarquia responsável pelo fornecimento de água na cidade, que é o SAETRE, e não obtiveram respostas e nem solução para o problema. O problema é que já é crônico no bairro. Todos os anos, basta fazer um pouquinho de calor, basta as pessoas, o final de semana, quando há um maior número de pessoas em casa, falta água nas torneiras. Com essa quarentena, está todo mundo dentro de casa, então os problemas da falta d'água têm se agravado. Vamos ouvir um morador lá do bairro, o Robson William, que nos mandou um vídeo pedindo ajuda para que o SAETRE possa resolver essa situação. Boa tarde, Lúcio. Eu quero alertar sobre a falta de água no Moura Brasil. Rapaz, 2 dias sem água no Moura Brasil é uma pouca vergonha. Como é que as pessoas que têm filho pequeno dentro de casa vão fazer? Como as pessoas nessa quarentena vão fazer? É uma pouca vergonha ficar sem água. Infelizmente, parece que o SAETRE não está nem aí, está faltando água direto. Vira e mexe, a água aqui para de cair. Vários lugares do Moura Brasil, conversando com moradores do Moura Bem, falta de água, de outras partes do Moura Brasil. Até quando vai ficar essa falta de água aqui no Moura Brasil? É absurdo, é uma vergonha isso, rapaz. Isso não pode continuar, não. Eu não entendo por que falta tanta água assim. Eu queria ter chamado algumas pessoas do Moura Brasil para falar, mas por causa dessa quarentena não dá. Mas olha, tá demais, tá demais. Uma amiga minha tem criança dentro de casa e não tá podendo dar um banho direito nos filhos porque tem que racionar o pouco de água que tem. É uma vergonha. É triste ver como o SAETRE está deixando Três Rios, ainda mais com essa taxa de esgoto absurda, essa taxa mínima de água, que é um absurdo. Você paga 15 mil litros usando ou não usando, e nesses 15 mil litros vem 15 mil litros de esgoto ainda por cima. Você paga esgoto sem usar e água sem usar e não tem o serviço. É um absurdo. Até quando essa falta d'água vai ficar aqui no Moura Brasil aqui? Difícil, hein? Você pode ver aí o morador chateado, porque a conta de água chega todos os meses. O valor da conta é alto, Beth, você usando ou não. Se falta água ou se não falta água, o morador paga ali aquela quantidade de 15 mil litros, paga ali também a taxa de esgoto e fica revoltado porque não tem água. Então não adianta nada a imprensa, o governo, pedir às pessoas para lavarem as mãos, para fazer a higiene, para manter o isolamento social, mas dentro de casa não tem água. Então vamos pedir aí o SAETRE que venha atender o pedido dos moradores do bairro Moura Brasil. Beth, essas foram as principais notícias aqui da região Centro-Sul. É com você. Falta d'água nesta época de pandemia é o fim do mundo, né, Lúcio? Problema seríssimo em Três Rios, tomara que se resolva. E o pessoal, os moradores, todos podem contar com um programa original que está à disposição. Muito boa a matéria, Lúcio. Obrigada. Bem, teve início nesta segunda-feira, ou seja, anteontem, a campanha de arrecadação de alimentos promovida pela Oftalmoclínica de Petrópolis em parceria com a Clínica Santa Júlia. A iniciativa surgiu após os profissionais perceberem que uma série de pacientes que passam pelos atendimentos clínicos estão enfrentando, gente, dificuldades neste período de pandemia, precisando de alimentos para se manter durante a quarentena.
Quem tiver interesse em apoiar a campanha deve levar os itens ao estacionamento da Oftalmoclínica de Petrópolis, na rua Professor Cardoso Fontes, 183, no bairro Castelânia, de segunda a sexta-feira, entre as 9 da manhã e 4 da tarde. É importante salientar que os profissionais envolvidos na arrecadação estão seguindo os protocolos de segurança para evitar o contágio por Covid-19. As doações podem ser retiradas diretamente do porta-malas do carro por um funcionário da clínica, sem a necessidade do motorista sair. E foi realizada na manhã desta quarta-feira, em Petrópolis, a operação Se Puder, Fique em Casa, e a fiscalização da utilização de máscaras também pela população. Vamos conferir. A Prefeitura de Petrópolis e os órgãos de segurança realizaram nesta quarta-feira a operação Se Puder, Fique em Casa, e fiscalização da utilização de máscaras pela população. A ação de conscientização teve como objetivo orientar as pessoas que estavam nas ruas do centro. Os fiscais pediram também a volta para casa de quem não tinha nada importante para fazer nas ruas, uma maneira de se proteger do novo coronavírus. A ação reforçou a fiscalização dos decretos municipais que visam impedir aglomerações na cidade, como que determina o fechamento de bares, restaurantes e comércio não essencial, além da fiscalização quanto ao uso de máscaras. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil, a Fiscalização de Posturas, Defesa Civil e PROCON saíram da sede da Prefeitura e atuaram em diferentes pontos da cidade. E vamos conferir agora as notícias de polícia. A Polícia Militar continua no combate ao tráfico de drogas em Petrópolis. Nesta terça-feira, durante uma ação do patrulhamento tático móvel, Patamo, mais de 300 pedras de crack e 52 tiras de maconha foram apreendidas por volta das 3h30 da tarde na rua Henrique Paixão, no Floresta. O material ilícito encontrado pelos agentes estava escondido na mata. Ninguém foi preso. Um jovem de 21 anos foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro para prestar esclarecimentos. Ele foi flagrado tentando comprar drogas no local. Após dar o depoimento, o rapaz foi liberado. Jovem é preso no bairro da Glória por tráfico de drogas. Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira no bairro da Glória. Ele foi flagrado com drogas próximo a uma quadra de esportes que existe no local. Os agentes chegaram até o suspeito através de denúncias anônimas que informaram sobre a venda de entorpecentes na região. Com o acusado, foram encontradas 7 cápsulas de cocaína, porém ele foi visto vendendo drogas minutos antes de ser preso. Ao perceber a presença dos policiais, ele ainda tentou se desfazer do material ilícito, mas não obteve sucesso. Diante disto, o suspeito foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado. Maconha e cocaína são apreendidas no bairro da Glória. Nesta terça-feira, a Polícia Militar apreendeu 147 cápsulas de cocaína e 176 tabletes de maconha no bairro da Glória. De acordo com os agentes, as drogas estavam escondidas em uma mata próxima à Escola Marieta Gonçalves. Os entorpecentes estavam no local desde o último fim de semana, na ocasião em que um adolescente foi apreendido na região. Médicos Sem Fronteiras são profissionais que nos dão orgulho. Vamos conferir um pouquinho deste trabalho? Les masques, c'est l'une des mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie dans ce contexte de pandémie Covid-19. Les masques en tissu ont été fabriqués pour la sécurité de nos bénéficiaires d'un côté et pour la sécurité de notre personnel dans toutes les villes qui sont déjà affectées par la pandémie Covid. C'est pas du tout grand-chose, mais on est obligé de travailler pour aider aussi les êtres humains. Donc on contribue aussi à l'aide, à l'aide humanitaire. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos.
Para você que está acompanhando as notícias aqui no programa original, agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a cidadania portuguesa, né? Tem muitos descendentes aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, vamos bater um papo agora, bem descontraído sobre este assunto, para a gente dar uma relaxada de temas difíceis, né? O programa inteiro a gente falou aí da Covid-19. Agora vamos falar de um tema muito interessante. E eu converso agora com a Carla Verdun, que é advogada especialista em cidadania portuguesa e tem novidade, não é, Carla? Tudo bem? Tudo bem, Beth. Muito obrigada pelo convite. E aqui tenho muito prazer em falar sobre Portugal, sobre cidadania portuguesa, sobre o meu trabalho, né? Aqui em Petrópolis, principalmente, resgatando toda essa colônia portuguesa tão importante na nossa cidade. E nosso trabalho de cidadania portuguesa Rio já iniciado há 5 anos. E tenho feito muitas nacionalidades, não só em Petrópolis, como no estado do Rio inteiro, e São Paulo, Maranhão e no Sul também. Fiz bastante no Rio Grande do Sul. As pessoas estão me procurando, assim, quando eu menos espero, recebo ligações e WhatsApp de várias pessoas. E Portugal foi uma bela descoberta na minha vida, né? Meu marido é neto de português, conseguiu a nacionalidade, e a partir de então eu me tornei portuguesa pelo matrimônio, né? Em 2017, e o trabalho só cresceu. Peguei um período muito bom, né? De pessoas querendo mudar para Portugal, e a nacionalidade favorece muito, né? A vida lá. Então, antes da gente falar dessa novidade, por conta até da pandemia, tem uma novidade. Para quem não sabe o que é ter uma cidadania portuguesa ou como se consegue, porque às vezes a pessoa é neto, é filho, enfim, é da família, sabe que o meu avô era português, mas eu não tenho a mínima ideia como eu faço isso. Então, assim, é simples para você que é da área, mas tem muita gente que fica perdida. Fala assim, e se eu quiser morar lá? E se eu quiser ter o passaporte? Porque também eu acho que são coisas diferentes, você ter o passaporte, ter o direito de morar, ou é tudo a mesma coisa. Enfim, então são muitas dúvidas para quem é leigo. Então a gente vai fazer um resuminho de como se faz para conseguir, se tem que procurar um profissional, se ele pode fazer sozinho. Então a gente faz um resuminho aqui, porque você falou, né? Eu tenho pessoas que me procuram em vários estados do Brasil. A gente está também aqui para a internet, pela tvc16.com. Estamos também com o nosso parceiro Capital Rio, que é um site do Rio, uma TV web do Rio, e pelo Facebook. Então, tem gente do mundo inteiro assistindo. E tem pessoas, principalmente aqui do Brasil, que têm várias dúvidas. Eu tenho várias dúvidas. Por exemplo, eu sou Oliveira. Oliveira, todo mundo já... isso é nome português. Mas, muitas das vezes, também não vou chegar a lugar nenhum, porque é uma misturada danada. Então, qual o primeiro passo, assim, para a pessoa falar assim, eu quero ser cidadão português? O primeiro passo... O sobrenome português não te garante uma cidadania portuguesa pelo sangue. Você tem que ter ser descendente de um português, ser filha ou neto, que a lei permite até neto. E o primeiro passo é localizar esse assento de batismo ou de nascimento do português. E a gente consegue localizar se tiver um mínimo de informações da filiação desse português que chegou ao Brasil, o ano aproximado de nascimento, e de preferência com o concelho, que seria o município, né, onde nasceu em Portugal, ou a freguesia, que seria uma vila, uma aldeia, da onde ele veio. Não adianta falar que veio de Trás-os-Montes, porque é uma região muito grande e a gente não consegue localizar, tem que dar uma coisa mais específica. Nós podemos fazer umas pesquisas também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, tem outros sites de buscas, mas com precisão mesmo, o cliente tem que me falar alguma informação mais precisa de onde o português veio. Você deu um exemplo, Trás-os-Montes, eu fiquei com vontade de rir, eu vou ter que rir, porque eu tenho um cunhado, quer dizer, ex-cunhado, porque minha irmã faleceu, mas foi meu cunhado durante 24 anos, né, antes dela falecer. Ele veio bebezinho, os pais portugueses, ele veio bebezinho, ele é português também, de Trás-os-Montes. Então, a gente sempre perguntava de que cidade você é. Não sei, vim de Trás-os-Montes. Pois é, não consigo. E meus sobrinhos são netos diretos. Filho, né? Porque ele veio bebezinho. Então, na verdade, ele nem brasileiro é. Então, meus sobrinhos são filhos. Mas, mesmo assim... E nunca procuraram nada. É Monteiro, sobrenome e tal. Mas eu já dou uma dica, assim, para quem
quer localizar, é procurar a certidão de casamento. Se esse português casou no Brasil, uma certidão de inteiro teor do casamento, que muitas vezes esse português informa na habilitação do casamento de onde ele veio, e facilita muito. É assim que a gente começa a buscar o assento de nascimento, de batismo desse português para iniciarmos a nacionalidade. Então, a pessoa tem que procurar um profissional e daí... quanto tempo leva, em média? A gente sabe que cada caso é um caso. Se a pessoa tem tudo, vai muito mais rápido. Mas, em média, um processo, desde o momento, procurei um profissional hoje, até eu falar, não, sou cidadã portuguesa, em média, esse tempo. Bom, com a pandemia tudo mudou, Beth. Eu já consegui fazer nacionalidades em um mês, isso quando eu comecei, 3 meses. Hoje eu não... Qual o máximo, assim? Hoje eu coloco em 9 meses, 6 meses a 9 meses, por causa da pandemia, e também as conservatórias lá em Portugal recentemente passaram por umas greves e que atrasou realmente todo o procedimento interno do trabalho da nacionalidade. Então, para filho de português, 6 meses a 9 meses, dependendo da exigência, ou de transcrever casamentos, quando é a mulher portuguesa. E, no caso de netos, 1 ano e meio, 2 anos. Casamento, transcrições de casamentos, eu estou fazendo em 1 mês, 2 meses. É muito rápido. Menores de idade, faço muito mais rápido também, no máximo, hoje, 3 meses, mas já fiz em 1 mês. Né? Eu acredito que voltem esses prazos, porque eles vão se regularizar. Né? Os portugueses são muito cautelosos, são muito atenciosos com o trabalho. Eu acho que daqui a pouco, quando tudo isso passar e acalmar, os prazos vão retornar. Você falou de pandemia, vou só abrir aqui rapidinho um parênteses. Pessoal que está assistindo, nós estamos mantendo a distância. Aqui o cinegrafista está de máscara, então está muito tranquilo, as janelas abertas, tudo arejado. Eu cheguei de máscara, a doutora estava de máscara. A gente tirou só para facilitar, porque é um assunto muito delicado para não ficar abafado. Mas a gente está mantendo aí tudo direitinho em relação às medidas preventivas. Porque, às vezes, a pessoa assistindo pode falar, elas estão gravando sem máscara, mas a gente tomou todos os cuidados. Pode não parecer, mas é que a gente está na distância exigida, aí, que é de pelo menos 1,5 metro. Então, voltando, e ainda falando de pandemia... Sim. Como está para quem tem a cidadania, para o migrante, para a pessoa que já mora lá legalmente? Como está a situação dentro desse contexto de pandemia? Então, o governo português, de certa forma, ajudou muito, né? Ele regularizou, nesse período de crise, vários portugueses na questão de documentos, acesso aos documentos portugueses, para terem acesso à assistência médica, à segurança social, né, que são os benefícios, e a retirada do CPF português, para ter acesso aos benefícios portugueses. Ele praticamente abraçou todos os imigrantes ilegais nessa fase. Mas vão passar daqui a pouco pelo crivo do CEF, que é a Secretaria de Fronteiras, de Estrangeiros e Fronteiras. Quer dizer, no momento da crise, os imigrantes estão relativamente com a documentação em dia, porque o governo facilitou dessa forma. E qual a vantagem para um brasileiro que é descendente tirar a cidadania, e mesmo que ele não queira morar, mas ele ter a cidadania, qual a vantagem? Mesmo que ele não queira morar em Portugal. Olha, para Portugal já é um benefício muito grande morar, porque é um país seguro. A parte de estudo, de assistência médica, eu acho primorosa. Agora você pode viver nos outros países, que eu não tenho a experiência de te falar, olha, morar na França é assim, na Espanha... Mas você pode morar nos todos os países no espaço... A partir do momento que tenha a cidadania portuguesa. Exatamente. Você pode mudar para qualquer país da Europa e viver. Agora, a Inglaterra não. Da União Europeia, O Reino Unido saiu. E viajar para os Estados Unidos sem ter medo visto, né? Que todos temem tirar o visto. Você pode ter a cidadania portuguesa e tirar sua autorização de entrada, que facilita muito. Verdade. E para quem mora lá? Você já morou lá, pode falar? Não, eu moro lá. Mora lá? Eu moro em Mafra, que é um concelho maravilhoso.
Fica 30 minutos do centro de Lisboa. Eu moro 15 quilômetros da praia de Ericeira. E Mafra tem se destacado muito pela qualidade de vida e pela segurança que eles colocaram em relação à pandemia. O presidente da Câmara, que é o nosso prefeito lá, trabalhou muito bem em relação a isso. Quando você vai voltar para lá, já que você mora lá? Bom, eu já tenho uma passagem comprada para setembro. Eu não vou antes. E se as pessoas te procurarem, meu Deus, eu vou começar o processo de cidadania com ela, depois ela vai para Portugal, e aí como tem fica? Pessoas que conduzem. Tem uma equipe. Tenho. Eu também consigo trabalhar muito bem nesse momento, porque presencial está muito difícil também. Eles estão trabalhando com agendamento, né, com hora marcada. E eles me atendem muito bem por e-mail, né, e os documentos eu remeto todos por DHL. Então, você morando lá até facilita, né? Porque aí você já conhece como é a vida, já conhece todo o funcionamento, facilita bastante. Eu trabalho em vários conservatórios, eu rodo Portugal, eu conheço bem alguns conservadores, né? Entendo como eles funcionam, como eles pensam em relação ao processo. E, assim, tem que ter esse acesso às conservatórias, né? Não só, como muitas pessoas, vou mandar, outros advogados não vou comparecer, não. Eu compareço, estou sempre presente quando tem algum tipo de exigência, raramente tem, eu vou lá conversar com o conservador, marco uma audiência, sempre estou presente nos processos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, talvez seja mais difícil, talvez não. Você é especialista em cidadania portuguesa, mas quem não é descendente por parte nenhuma, mas é brasileiro e quer morar lá. Você atende também, orienta, explica como funciona, sim. Passa toda a realidade para a pessoa não ir de maneira ilegal, porque a gente sabe que... Não, eu não recomendo ir de uma forma ilegal. Para país nenhum. Eu acho absurdo quando eu vejo essas pessoas nas fronteiras, nos muros. Quer dizer, por pior que seja, o seu país é seu país, né? Então, se for para outro, tem que ir legalmente para que tudo, pelo menos... tem a chance de dar certo. Porque mesmo com tudo legal, você não sabe se vai dar certo, se vai se adaptar. Imagine legalmente. É muito ruim. Então, se um brasileiro... eu não sou descendente, mas eu quero morar lá. Ele pode procurar também? Sim, claro. Nós fazemos aqui o visto para aposentados e pessoas que têm recursos próprios de SET, o visto de estudante, que é muito requisitado aqui no escritório, e o visto de empreendedor, né, que é para montar uma empresa em Portugal. E aí eu tenho meus contatos com contabilistas portugueses, fazemos uma parceria e abre-se uma empresa e entra com visto e marcamos, fazendo agendamento no CEF. É dessa forma que funciona. Muitos já saem com agendamento daqui do Brasil. Interessante. Agora, desde o início, a gente já abriu aqui o papo falando de uma novidade. Então, antes da gente encerrar, vamos contar essa novidade. Sim, a novidade assim, é que, recentemente, nós temos uma lei de neto, né, que favoreceu de um lado e prejudicou de outro, porque precisamos dos vínculos. E eu tenho buscado muito na Conservatória Central, onde é a conservatória competente, para comprovar que nossa cidade de Petrópolis é uma comunidade histórica portuguesa e que não é muito difícil mostrar isso, comprovar. Só que o entendimento dos conservadores ainda está um pouco amarrada. Nós temos o nosso Dom Pedro enterrado na nossa catedral, o museu, né? Toda a história, a família imperial ainda mora aqui, né? Eu já até consegui uma cidadania portuguesa através de um vínculo de Petrópolis, mas não foi uma decisão administrativa, não gerou um acórdão. E eu preciso ter esse acórdão para divulgar e ter mais subsídios para juntar nos outros processos. Mas a questão é a seguinte, esse vínculo vai cair. Esse vínculo temido da nacionalidade, os vínculos efetivos para o neto se tornar português, em breve vai cair. Já tem no parlamento uns deputados convocados para determinar, quer dizer, eles estão brigando por isso e isso vai passar em breve. As informações que eu tenho e que os netos agora poderão ser portugueses mais facilmente. De todo esse trâmite. E sem esse trâmite que a gente fica na mão do conservador. O que ele entende sobre isso, né? E é muito subjetivo. E muitos processos foram negados.
Eu tenho vários processos, já passaram alguns eu estou com recurso e com essa lei provavelmente vai facilitar os futuros netos que entrarão com os processos de nacionalidade. Carla, eu só tenho a te agradecer nesse momento você disponibilizar, vir aqui explicar tudo. A gente tem certeza que as dúvidas ainda vão ficar, porque cada caso é um caso. Né? Sim, tem casos específicos. Tem muito que analisar, mas no geral ficou muito claro. Ficou. Se eu esquecer alguma coisa, você pode falar antes da gente encerrar. E deixar um contato, porque com certeza as pessoas vão ficar curiosas. Sim. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, já estou pensando aqui. Se eu quiser morar em Portugal? Pode falar com a gente aqui. Então, assim, eu tenho seu contato, mas o pessoal não tem. Então, vamos deixar um contato, um site, um WhatsApp, um telefone, não sei o que você quiser, o telefone da sua equipe, porque aí quem tiver curiosidade faz contato com você. Se tiver interesse, olha, né? Nós estamos instalados aqui no centro de Petrópolis, na rua Raul de Leone, número 14, sala 103. E meus telefones 24, que é o código aqui de Petrópolis, 2237-2855, que é o fixo, e o 24-99223-6408, que é o meu celular. E aqui no escritório vocês podem procurar a mim, e quando eu não estiver em Portugal, pode procurar a Roberta, que é a minha parceira, que me ajuda, minha solicitadora de nacionalidade, meu braço direito. E estamos à disposição aqui para quem quiser nacionalidades, os vistos, e também tem uma questão muito importante que todos os portugueses querem atualizar o estado civil em Portugal, que se divorciaram. Também fazemos homologação de sentença de divórcio em Portugal. E acompanhamento de compra e venda de imóveis. Isso é importante. Porque tem muitos aposentados querendo ir embora e comprar imóveis e tudo mais, e tem que ter certeza que está comprando um imóvel com tudo direitinho, né? Para não cair em golpe, porque não só tem golpista no Brasil, tem golpista no mundo inteiro. Exatamente. Então tem que ter um advogado perto. Temos o acompanhamento do Brasil até Portugal, com parceiros mediadores imobiliários em Portugal, porque advogado em Portugal não pode ser mediador imobiliário, podemos fazer a parte jurídica, agora não mostrar imóveis, não podemos fazer esse trabalho lá. Como eu sou advogada aqui e em Portugal, eu faço todo o acompanhamento do nosso cliente, entrego na mão de um mediador profissional, que eu conheço, vários, 3 no mínimo, que podem acompanhar e mostrar os melhores imóveis em Portugal. Tem algum site também que as pessoas possam entrar? Sim, eu tenho um site que é Cidadania aqui na tela. Portuguesa Rio, o Instagram, Cidadania Portuguesa Rio, tudo junto, e Facebook, Cidadania Portuguesa Rio, e quem quiser me acompanhar também, Carla Verdão. Ótimo, Carla, muito obrigada mesmo, sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço o convite, e quando for em Portugal, fique à vontade de me visitar lá. E o ótimo retorno, apesar de ser só em setembro, mas é isso, gente. Muitas das vezes a gente fica só na curiosidade, né? Então, hoje, no meio dessa loucura toda, tantas notícias tensas, a gente trouxe esse papo super gostoso, interessante, que eu vou levar para a vida, né? Não sei o dia de amanhã, e se eu quiser. Então, você anota um dia, se você pensar, já sabe onde encontrar. Bem, o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.